Paz do Senhor, irmãos. Esperando um pouquinho para ver se entra mais gente. E aí a gente começa o nosso culto. Boa noite. Tudo bem, Kelly? E você? Vamos dar só mais um minutinho. Se não entrar mais ninguém, a gente já começa. Bom, irmãos, vamos começar então o culto. Paz do Senhor para todos. Vamos orar para começar, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos agora na Tua presença para Te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de cultuar o Teu nome, de falar sobre a Sua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está com a gente. Nós sabemos que o Senhor está nos acompanhando o tempo todo. Quero te pedir que agora o Senhor venha falar aos nossos corações. Que seja o Senhor tocando e abençoando cada pessoa que for entrar na live do culto e que o Senhor traga, Pai, as pessoas que precisarem assistir. Em nome de Jesus, vem falar com a gente. Muito obrigada porque o Senhor está com a gente sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu quero pedir para vocês abrirem já a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 2 ao 12. Eu vou ler aqui com vocês, se vocês quiserem só acompanhar o que eu tô lendo, senão vocês podem abrir da casa de vocês. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo,
como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O tema da nossa pregação, hoje do nosso culto, é Cuidado, boquinha é o que fala. Quem já ouviu a musiquinha infantil que leva essa letra sabe de onde vem. É uma música que fala para as crianças tomarem cuidado com aquilo que elas veem, com aquilo que elas ouvem, com aquilo que elas pegam e com aquilo que elas falam. Porque diz que o Criador está olhando para a gente. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as palavras, sobre a língua, sobre as coisas que a gente fala. Durante a nossa vida, a gente fala muitas palavras, muitas. E para a gente ter uma ideia, mais ou menos, um estudo que foi publicado em 2007 pela revista Science, que tiveram homens e mulheres participando, foi uma média de 16.215 palavras para as mulheres em um dia e para os homens 15.669. Já desmistificando aquela ideia, né, que falam que os homens falam 20 mil palavras por dia e as mulheres 7 mil. Ao contrário, que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens 7 mil, né? Porque usam disso para tirar sarro, dizer que mulher fala mais e tudo mais, mas na verdade é uma diferença bem insignificante, né? Tanto que esse dado aí que passa pela internet e tudo mais é um dado sem embasamento científico. Então foram feitos vários estudos que mostraram que em algumas situações homens falam mais que mulheres, outras mulheres falam mais, mas é sempre uma diferença muito pequena. São restinhos, assim, sabe? Que eles chamam de dados residuais. Então, a diferença é bem pouca. O que mostra, o que faz a gente ver que, na verdade, o ser humano, seja qual for o gênero, ele fala muito. Então, não é mais mulher que fala muito ou mais homem que fala mais. Na verdade, é o ser humano. A gente fala muito. Se a gente pegar esses dados, né, de 15.669 palavras por dia, no período que a gente está acordado, né, umas 17 horas que foi feito o estudo, a gente vai ter, em um ano, mais de 5 milhões de palavras que a gente fala. Então, a gente fala muito, muito mesmo. Tem pessoas que falam, tem pesquisas que falam que nós poderíamos escrever um livro de 800 páginas por dia com as nossas palavras. E é interessante a gente pensar, até nessa ideia do livro, né? Se fosse feito um livro com as nossas palavras, será que seria um livro digno de ser aproveitado? Será que teriam coisas que edificam, coisas boas nesse livro? Ou será que seria um livro feito de ódio, falando mal das pessoas, fazendo fofoca? Isso faz a gente refletir, né? Será que as nossas palavras têm sido usadas para edificar ou para derrubar? Para incentivar ou para desanimar? Para curar ou para fazer adoecer? Então, essa música que eu falei para vocês, do tema da pregação, ela fala sobre um olhar de Deus, sobre as nossas ações, que Ele vê, o que a gente ouve, o que a gente fala. E será que nós sabemos o que Deus está olhando pra gente tem sido suficiente para a gente tomar mais cuidado com as nossas milhares de palavras? Eu quero trazer alguns pontos para que a gente consiga avaliar como tem sido o nosso falar e ver o que pode ser feito a partir disso, já que a gente leu que nenhum homem consegue dominar a língua, né? Então é um grande desafio a gente conseguir dominar as nossas palavras. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é cuidado, boquinha é o que fala em seus relacionamentos. Então, quando eu falo de relacionamentos aqui, são relacionamentos em geral. Vou falar um pouquinho de alguns específicos, mas pais e filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho. Primeiro, eu quero começar por aí. Primeiro, eu queria falar um pouco do relacionamento de pais e filhos, né?
quando a gente olha para esse relacionamento, é interessante enxergar que os pais, eles são aqueles que colocam a criança em contato com o mundo. Os pais nos ensinam a falar, a nos alimentar, né? Eles ensinam todo básico, eles estabelecem aquela base daquilo que a gente vai levar pro resto da vida. Então tudo começa ali nos pais, e os nossos pais são o primeiro amor das nossas vidas, né? Isso eu tô dizendo, claro, numa situação mais normal. Claro que a gente tem algumas alterações aí, a gente tem crianças que são criadas pelas avós e tudo mais, tias, mas eu tô dizendo numa situação pais e filhos, né? Costuma ser assim. E como pais, a gente entende que está nas nossas mãos ensinar os nossos filhos de forma que eles se tornem pessoas boas, né? Que aquilo que a gente ensinar na infância, a gente sabe que vai fazer uma grande diferença no futuro. E isso é uma concepção um pouco nova até, né? Porque eu já falei algumas vezes sobre isso, que antigamente via-se crianças como mini adultos sem inteligência. E com o passar do tempo, com os estudos, foi se percebendo que, na verdade, as crianças são extremamente inteligentes, mas dentro da fase delas. Cada fase do desenvolvimento conquista novos saberes, né? Novas experiências e tudo mais. E a gente sabe também, hoje, através de estudos, que os pais desempenham um papel fundamental nesse início de vida. Então, a gente entende que quem vai ensinar aquilo que os filhos devem ou podem dizer ou fazer são os pais, né? E como pais e como filhos, a gente também tem uma segurança, uma confiança naquilo que os nossos pais ensinam pra gente. Então, é um relacionamento que é pra ter uma troca, né? Que é pra ser bom, que é pra ser bênção. Mas mesmo dentro desse relacionamento que foi desenhado por Deus para ser bênção, para ser bonito, para ser enriquecedor, a gente vê falhas destrutivas no que diz respeito às palavras que são ditas dentro desse relacionamento, a forma que a língua é usada, né? Eu tenho atendido no meu consultório muitos casos de filhos que lidam com pais narcisistas. Então, quando eu falo, os pais narcisistas, eu não tô xingando, falando, esses pais narcisistas só pensam neles mesmos. Não, na verdade, isso é um diagnóstico. É um diagnóstico bem cruel. São pais que, às vezes, superprotegem os filhos, mas a intenção, na raiz, não é a proteção, e sim uma forma de punição, né? A gente vê bastante isso. São pais que criticam duramente seus filhos, que falam palavras muito fortes, palavras de maldição para os filhos, que os filhos nunca sentem que conseguiram fazer o suficiente. Isso tem sido muito mais visto ultimamente pela mídia. Isso já existe há muito tempo, mas hoje tem mais estudos, né, falando. E como eu tenho vários pacientes assim, eu entrei em um grupo do Facebook de pessoas, de filhos de mães narcisistas, né? Mães e pais, mas lá fala mais de mães. E eu entrei pra pesquisa, tá? Eu não tenho mãe narcisista, não tenho pai narcisista. Eles estão assistindo, então é bom que eu fale isso mesmo, mas é verdade. Eles não são. Eu entrei pra pesquisa mesmo, pra conseguir entender um pouco mais como as pessoas têm lidado com isso, para além do meu consultório. E as pessoas colocam relatos terríveis de formas de tratamentos, assim, absurdos, né? Hoje, inclusive, eu vi uma postagem de uma menina, ela pegou e colocou os áudios, todos os áudios que a mãe mandou pra ela. E era uma coisa, assim, assustadora, de entristecer demais. A mãe xingava ela de tantos nomes feios, de lixo. Lixo era o melhor nome que a mãe xingava, todos os outros eram terríveis. Jogava palavras de maldição terríveis sobre ela, evocando, assim, nomes de demônios contra ela. Foi, assim, é um negócio terrível, terrível mesmo. E a menina ainda respondia o mínimo possível, e ela respondia uma frase, a mãe mandava 6, 7, 8 áudios acabando com ela, desejando a morte dela, falando que ela nunca deveria ter nascido e por aí vai. E não é um caso, né? São muitos casos que eu vejo assim, de pessoas que crescem dessa forma, com esse tipo de palavras, e ficam destruídas emocionalmente, inseguras, desconfiadas, não conseguem ter relacionamentos amorosos. São situações muito tristes. E por outro lado, a gente também vê filhos, eu também tenho
casos assim, de filhos que não conseguem reconhecer o esforço dos pais, que não conseguem ver o que quando os pais fazem o melhor por eles. Eu não tô dizendo nesses casos dos pais narcisistas, porque são casos à parte, mas tem sim filhos que não medem palavras para falar com os pais de forma cruel, né? Jogar palavras de ingratidão, cobrança indevida aos pais. Então a gente vê um relacionamento que era para ter sido tão bom, que é para ser tão bom, deturpado, muito, muito atingido, muitas vezes por uma comunicação ruim, muitas vezes por questões emocionais, mas que tem trazido grandes problemas emocionais e espirituais, né? Porque maldições aí são lançadas sobre a vida dos filhos e às vezes dos filhos para os pais. Então, a gente tem um tipo de relacionamento aí que pode ser muito contaminado com a nossa língua, com a nossa boca, sendo nós filhos, sendo nós pais. Então, esse já é um pequeno alerta. Outra situação são relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos, tanto de casados como namorados e tudo mais, a gente vê muitos se tratando muito mal, falando palavras muito duras, muito pesadas uns para os outros. Existem relacionamentos que se tornam abusivos, porque através de palavras é feita uma tortura psicológica um com o outro. Então, às vezes, não tem nem agressão física no relacionamento, mas agressão através de palavras, através de uma língua não refreada, acaba trazendo danos muito grandes. Frases como: você tem que dar graças a Deus porque eu tô com você, porque ninguém mais no mundo iria te aturar. Frases como: você é um fraco, um frouxo que não serve pra nada. Você tá gorda, feia, se não der um jeito nisso eu vou embora. Sabe? Palavras que destroem a outra pessoa. Destrói não só o relacionamento, mas a forma como a pessoa se enxerga. E através de palavras, que parece tão simples, que saem de um órgão tão pequeno do nosso corpo e destrói e corrói as pessoas, né? Palavras que trazem tristeza profunda e um sentimento de não ser amado, de não ser acolhido. Relacionamentos assim também com amigos, eu acho interessante a gente falar. As pessoas dizem muitas coisas, fazem muitos comentários, né? E provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar da regra dos 5 minutos. E essa é uma regra que é legal a gente levar para a vida toda. Se o nosso comentário for ajudar alguém que pode resolver aquilo que a gente comentou em até 5 minutos, pode ser dito. Por exemplo: seu dente tá sujo. Sua maquiagem borrou. Sua roupa rasgou. Né? Coisas que não só podem ser faladas, como devem, para ajudar, para evitar um constrangimento maior. Agora, se o comentário foi: nossa, você engordou, nossa, eu não gostei da sua roupa, nossa, eu gostava mais do seu cabelo comprido do que curto, a pessoa tem o que fazer aí? Ela tem como arrumar alguma dessas coisas em 5 minutos? Não tem. O cabelo não cresce em 5 minutos, né? A gente não emagrece em 5 minutos. Então, se esse é o comentário, é melhor guardar pra si e não falar. Essa é a regra dos 5 minutos. Porque a gente confunde sinceridade com crueldade, com grosseria. E isso faz com que a gente use as nossas palavras pra chatear, pra ofender, pra brigar. Esses dias eu vi um exemplo que apareceu na mídia também sobre a comediante Tata Werneck, que ela, depois que o Paulo Gustavo, né, outro comediante, faleceu, ela ficou muito triste, né? Ela ficou muito triste mesmo. Isso afetou a alimentação dela e por causa disso ela perdeu bastante peso. E as pessoas, sem saber o porquê dela ter perdido peso, elogiavam, falavam: nossa, Tatá, como você tá bonita, você emagreceu. E a gente associa, né? A gente pega esse padrão social de beleza e tenta colocar todo mundo nessas caixinhas. Então você tá bonita se você emagreceu, independente de como você fez pra chegar nisso, né? A dieta da desgraça. Ou no caso, você engordou, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma coisa que não se encaixa nos padrões. E a partir disso, a gente coloca o nosso olhar sobre a pessoa, o nosso julgamento sobre as pessoas e traz constrangimentos. Nossa, você tá grávida? Essa eu já vi bastante. Não, eu só engordei. Então, é importante que a gente pense em como a gente vai falar. Cuidado, boquinha, o que fala pros seus amigos, pro seu cônjuge, pros seus pais, pros seus filhos.
Cuidado, boquinha, o que fala, porque as palavras, elas incendeiam, como diz em Tiago. O segundo ponto que eu trouxe é: cuidado, boquinha, o que fala em suas redes sociais. Apesar da gente usar mais os dedos, né, nas redes sociais, porque a gente digita, o princípio da comunicação através de palavras, né, da forma como a gente atinge as pessoas através de palavras. E alguém pode achar até um exemplo bobo, mais voltado para as juventudes e tudo mais, mas as redes sociais, elas hoje fazem parte das nossas vidas de uma forma muito significativa. Elas têm um impacto no nosso emocional. E através delas, a gente expressa opiniões, a gente se posiciona sobre assuntos que nós consideramos relevantes, e a gente também interage com as pessoas que opinam e que se posicionam. Então, a partir disso, a gente tem realmente interações reais a partir de um ambiente virtual, né? E tudo isso usando prioritariamente a palavra, né? E a gente viu também recentemente, acho que a maioria aqui deve ter visto, o relato de uma mãe, de uma médica, que publicou no seu Instagram um post, né, falando que ela ia tirar a filha de 14 anos das redes sociais. A filha dela já estava somando uns 2 milhões de seguidores. E ela decidiu tirar a filha das redes. E recebeu grandes ataques, recebeu muitos ataques, principalmente dos jovens, né, dos adolescentes e dos fãs da filha dela. Mas também recebeu muitos elogios pelo que ela fez. E a partir dos ataques que ela recebeu, ela fez um texto, né, se direcionando a esses adolescentes. Eu vou ler uns pedaços aqui do texto para vocês entenderem. Ela diz assim: turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs de seguidores da Nina, a filha dela, querendo saber o que aconteceu por ela ter sumido. Decidi apagar a conta do TikTok e do Instagram dela. Chata, eu sei, mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto, muito menos para um adolescente basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. Isso é ilusão. E ilusão mete uma neblina danada na estrada do se encontrar. Entre suas mídias eram quase 2 milhões de seguidores, dezenas de fã-clubes. Tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que é esse personagem. Não quero ela divulgando roupas inflamáveis de poliéster. Não quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. Acho divertido e mega insuficiente. Li outro dia que a gente tem que voltar a ter vergonha de ser burro. E é bem por aí. Saudade de quando precisava ter talento em alguma coisa para se destacar. Nascemos com vários dons que nos fazem únicos, mas quando a gente copia e paste, né, copia e cola a manada, eles se diluem no processo e a gente cresce sendo só mais um na multidão. Não quero que ela se emocione com biscoitos. É assim que fala? Ela falou. Biscoitos é essa história de você pedir elogios, né? Nem que se abale com crítica de quem não conhece. Opiniões são só reflexos de quem está oferecendo e não de quem recebe. Você me acha linda porque você é linda ou está feliz. Você me acha feia porque é feia ou teve um dia ruim. Eu não tenho nada a ver com isso. E ela diz, a fã número 1 dela sou eu. E diz que ela vai continuar dando as caras por lá quando ela tiver conteúdos interessantes para postar. E foi bem polêmico, né? Essa história foi bem polêmica, mas ela mostra uma grande realidade, né? A realidade de que nossa autoestima tem sido construída, muitas vezes, baseado nos retornos que a gente tem, nos feedbacks que a gente tem através das palavras ditas em redes sociais. Os influencers, os youtubers, tiktokers, eles têm relatado muitas vezes eles entrando em depressão por causa de críticas, porque hoje a gente tem linchamento virtual, a gente tem a política do cancelamento, e a partir disso as pessoas destilam ódio na internet, né? Elas falam que elas bem entendem, porque elas têm uma barreira ali de um certo anonimato, ou até mesmo se identificando, mas com a distância, e a partir disso elas acham que podem falar o que elas querem. Nesse caso, a mãe percebeu que os feedbacks que a filha recebia faziam mal para ela,
Porque ou ela se sentia muito bem porque alguém elogiou, ou muito mal porque alguém criticou. Então, existia um problema ali, né? Existia um problema. Independente do que ela ter feito ser certo ou errado, existia um problema. Existia um problema e ela tomou uma atitude em relação a esse problema. Ah, mas isso é coisa de jovem, né? Coisa dessa geração. Essa geração que é isso, essa geração que é aquilo, né? Mas, gente, se a gente der uma circulada pelo Facebook, que hoje é uma rede social usada por pessoas um pouco mais velhas, a gente tá aqui no Facebook agora, mas sim, os mais jovens têm usado outras redes sociais. O Facebook ficou um pouco mais maduro. Maduro só no sentido de idade, porque no sentido de relacionamentos, não. A gente vai ver uma grande parcela de pessoas que são das gerações Baby Boomer, geração X, né? Que os Baby Boomers são os nascidos de 45 a 64 e os geração X de 65 a 79. Hoje a gente tem falado bastante sobre gerações, né? Geração X, Y, Z, Millennials, etc. E sempre tem alguma guerrinha de geração. Mas essa geração, essas que eu citei para vocês, que são as pessoas mais saudosistas, né, que falam, que na minha época era assim, era assado, que criticam tanto a tecnologia, são pessoas que estão lá no Facebook, destilando ódio nos comentários de alguém que não tem a mesma opinião, xingando de tudo quanto é nome as pessoas que pensam diferente. E a gente tem visto como as palavras têm sido usadas para destruir. E não são só os jovens que fazem isso, são os adultos, os idosos também. A gente tem uma parcela muito grande de pessoas que estão aí, né, destilando ódio. Inclusive, falando mal das gerações, né? Eu falei, né, dessa geração mais saudosista, que acha sempre que seu tempo era melhor e tudo mais, né? E aí a gente fica pensando, qual tempo que era melhor, né? Em que sentido era melhor? Quando que as palavras foram melhor usadas? Né? Quando que nossa língua foi mais refreada? Eu trouxe umas frases aqui que eu acho legal da gente refletir. Não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, sem comedimento e simplesmente terrível, um medo da juventude que iria tomar o poder. E parece que é uma frase de hoje, né? Mas essa é uma frase de Hesíodo, 720 a.C. Parece que os problemas continuam os mesmos, não é? Aqui, os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir para a mesa e comem os aperitivos, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Pelo linguajar, sei lá, 1920, 1930, 40? Não, quem disse essa frase foi Sócrates, 469 a.C. Atual, não é? Essa aqui, pra mim, é a melhor. Essa juventude está podre no fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Essa é nova, então. Essa aqui foi uma inscrição encontrada numa cerâmica nas ruínas da Babilônia por volta de 2000 a.C. Palavras, palavras, palavras. O problema não é a geração, é a forma como os seres humanos se relacionam desde sempre. Com palavras ruins, com palavras pesadas, sem consideração pela dor do outro. O problema tá no ser humano. Então, essas guerras que a gente encontra entre gerações, entre homem e mulher, aquele que fala mais, aquele que fala menos, aquele que respeita mais, aquele que respeita menos. Na verdade, nós estamos falando de uma coisa só, de uma humanidade que não consegue refrear suas ações, não consegue refrear suas palavras. E por conta disso, acabam criando situações cada vez mais difíceis, relacionamentos cada vez piores. Isso foi tuitado na argila 2000 anos antes de Cristo. Exatamente. Assim as pessoas têm se relacionado desde sempre. E tem um problema aí. Tem um problema. Porque são palavras pesadas, são palavras cruéis. Aqui, como eu falei pra vocês, nesse ponto que a gente tá falando, em redes sociais, a gente
às vezes tá lá na igreja de domingo, erguendo a mão, louvando, saindo de lá a gente tá lá detonando alguém nas redes sociais, né? Ou detonando nossa família. Então, de uma mesma boca, segundo a palavra de Deus, não pode sair água doce e água amarga, né? Então a gente vê que existe um problema. Terceiro ponto, cuidado, boquinha, o que fala diante de Deus. Na verdade, tudo que nós falamos está diante de Deus, tudo que eu falei até agora, né? Mas em grande parte do tempo a gente desconsidera esse olhar atento de Deus para as nossas palavras. E nós preferimos palavras de maldição, mentiras, fofocas e tudo que destrói os outros e destrói a gente também. Eu sempre gosto de apontar, né, que nós nos preocupamos tanto com alguns pecados, né, com algumas atitudes das pessoas que parecem mais escandalosas e que às vezes ela tá realmente pecando, mas contra ela mesma. Agora, quando a gente peca com as nossas palavras, com a nossa língua, a gente tem chance de arrastar multidões, né? A gente tem chances de causar estragos bem piores no sentido coletivo da coisa. Em Mateus 12:34, Jesus disse: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. É a famosa frase, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu só falo coisas ruins, se eu só sou pessimista, se eu só fofoco, se eu só falo mal de todo mundo, se ninguém é bom bastante pra mim, da onde vêm essas coisas? Será que vem de um coração que abunda em coisas boas ou em coisas ruins? Mas nós somos servos de Deus e sabemos que tudo que a gente fala está diante dele. Será que não é hora da gente mudar esse coração, caso ele seja cheio de coisas ruins, para que a gente possa ter palavras boas, para que a gente possa ter palavras que edificam e para que a gente consiga ter um controle maior sobre a nossa língua? Como eu disse, pessimismo, desesperança, olhar sempre o lado vazio do copo, né? São coisas contagiantes. Isso passa para as pessoas. Mas nada disso vem de Deus. Então, se nós queremos que Ele é a nossa esperança e nós temos só palavras pessimistas e sem esperança, não parece que alguma coisa está errada? Não parece que tem alguma coisa fora do lugar aí? Se da nossa boca sai aquilo que está dentro do nosso coração, o que será que está dentro do nosso coração? O quarto e último ponto que eu trouxe é entregando minha boquinha para Deus. Em Isaías 6, versículos 5 e 7 diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Sim, nós somos pessoas de lábios impuros, e habitamos no meio de um povo de lábios impuros. Isaías aqui reconhece o tamanho do problema. Ele reconhece a impureza dos seus lábios. E ele fala, nossa, eu tô perdido, porque meus olhos viram o Rei, e olha como são meus lábios. E aí vem, então, um serafim e toca com a brasa nos lábios dele, e a partir disso ele tá limpo, né? Ele é limpo. Mas aí eu acho que é muito importante a gente entender que existe a necessidade de um reconhecimento, porque a gente pode ouvir essa palavra e pensar, nossa, fulano deveria estar ouvindo, porque ele só fala isso, porque ele só fala aquele outro, mas entende que é pra você, é pra mim também. Às vezes a gente fala coisas que a gente não deve falar, a gente tropeça assim através das palavras, a gente machuca as pessoas através das palavras, a gente contamina nosso corpo através das palavras. Isso é pra cada um de nós. A Bíblia não fala que tinha um ou outro ali que ia conseguir dominar de boa a língua. Não, era difícil mesmo. Não dá pra dominar. Mas a gente tem o exemplo de alguém que soube usar as palavras pra curar, que soube usar palavras pra levantar pessoas, pra quebrar estereótipos, pra libertar, e que mudou o curso da história da humanidade através de suas palavras. Acho que eu não preciso de muitas dicas mais, né?
foi Jesus. Em Mateus, saiu aqui. Em Mateus 1, versículo 22 fala: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Em João 6,68, respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele era guiado por Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, orava constantemente. O coração de Jesus transbordava Deus, transbordava bondade, transbordava autoridade, mansidão, sabedoria. Dessa forma, não tinha como suas palavras serem diferentes daquilo que estava no coração dele. Ele tinha palavras boas, ele tinha palavras de bênção, de cura, de autoridade. Ninguém tinha a autoridade que Jesus tinha. E é engraçado, quando a gente fala de autoridade, às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que ser bravo, né? De que a gente tem que falar alto. E a gente vê que Jesus, ele era manso e ele tinha autoridade. Ele conseguia falar suavemente, ele conseguia falar de forma a tocar o coração das pessoas, a transformar a vida delas. E ele é o nosso exemplo, né? Nós temos o poder de fazer coisas lindas com as nossas palavras. Mas a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que tomar a decisão de fazer isso, de poder usar as nossas palavras para coisas boas. As palavras, elas carregam muita coisa, né? A gente fala muito isso, né? A palavra tem poder. E não é uma coisa... É também sobrenatural, mas é fácil da gente entender o porquê. Se você cresce sua vida toda ouvindo que você nunca vai conseguir fazer nada, em algum momento você pode acabar acreditando nisso. Olha o poder que teve a palavra. Se eu pego e falo um bom dia, dou um elogio, falo alguma coisa legal para uma pessoa que está num dia ruim, aquilo pode ser transformador para ela. Pode ser algo maravilhoso que vem de Deus. Então, olha só, a gente tem o poder de fazer tão bem ou tão mal através das nossas palavras. É tão interessante quando a gente vai estudar as questões, os problemas sociais e tudo mais, a gente vê o quanto a palavra ela está associada a perpetuar opressões, né? O racismo, por exemplo, é um tipo de problema, de opressão que se perpetua através da fala, né? Que continua se perpetuando através da fala. E que enquanto não tiver uma mudança nas palavras, nas expressões, não vai ter uma mudança no problema social. E isso eu posso levar para qualquer outro problema social. A xenofobia, por exemplo, enquanto a gente não para com as palavras que trazem estigmas, a gente não resolve o problema, a gente continua perpetuando o problema e causando separação. Dentro de um mesmo país, né, no nosso, por exemplo, a gente tem problemas sérios de xenofobia, né? A gente usa expressões muito problemáticas e expressões que provavelmente todos nós já usamos e que a gente precisa começar a mudar. Se uma coisa é muito colorida ou brega, a gente fala que é baiano. Como assim? Isso não é um problema? Né? Se uma pessoa faz uma coisa ruim, a gente associa com alguém de outro estado, usa alguma palavra, né, que caracterize. Isso é um estereótipo. Isso não é verdade. Um estereótipo a gente cria através de palavras. E a gente tem que começar a destruir também através de palavras. Né? A gente precisa começar a fazer diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas. Jesus, ele foi um exemplo de quem falava palavras boas, palavras sábias, ponderadas, moderadas. E o nosso desafio é esse. E eu quero convidar vocês, a mim mesma, para fazer um propósito com Deus hoje, né? Para vasculhar no seu coração e pedir para Deus ajudar nessa busca, para ver o que está de errado aí e o que precisa mudar. O que faz com que as nossas palavras sejam pesadas, sejam negativas, que machuquem tantas pessoas, né? A partir disso, a gente pode, talvez, conseguir proferir palavras de bênção e de edificação. Mas eu também acho importante que a gente perceba que existe uma ação nossa, uma ação ativo mesmo. Não é só assim, eu vou orar para Deus me mudar e mudar meu coração. Você vai orar, mas você é consciente das suas ações. Você pode vasculhar também dentro de você e perceber o que precisa mudar, né? Que nesse propósito a gente possa se comprometer a não mentir mais, a não levar fofocas adiante,
a não falar palavras cruéis, não perpetuar mais preconceitos. Isso é importante. Quantas vezes a gente vê pessoas falando palavras de ódio em nome de Deus? De Deus, olha que coisa absurda, né? É o famoso ódio do bem, né? Como se isso existisse. Quando a gente refrear a nossa língua e entregar a Deus as nossas palavras, a gente sabe que Ele vai ajudar e que Ele tá ouvindo tudo. Esse fato, o fato dele ouvir, dele estar preocupado com cada detalhezinho da nossa vida, tem que colocar a gente mais alerta, né? É importante a gente falar palavras de bênção para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pais, nas redes sociais. É importante nós sermos as mesmas pessoas que nós somos dentro da igreja, nas redes sociais, tá? Em Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, gente, a gente não tá sem apoio aqui. A palavra de Deus dá uma série de versículos que ensinam como nós devemos nos tratar. Tratar o outro como se fosse superior a nós. Ter cuidado na hora de falar. Sabe aquela história de se não tem nada de bom pra falar, ficar quieto? É uma forma mais agressiva de falar. Na Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Então, muitas vezes é mais importante a gente ficar quieto do que a gente falar alguma coisa que vai destruir, que vai desanimar a pessoa. Isso é um tropeço. A gente pode ser pedra de tropeço na vida de alguém através das palavras. Então, essa língua, né, que é um órgão tão pequeno, precisa ser entregue nas mãos de Deus. E a gente precisa conscientemente, ativamente, segurar mais a nossa língua. E só soltar quando for pra falar coisas boas, palavras de bênção, e não palavras de maldição. Não convém que da mesma boca saia palavras de bênção e palavras de maldição. A gente tem a opção de escolher bênção para nossa família, para nossos filhos, nossos amigos, ou maldição, né? Nós temos a opção de sermos murmuradores e a partir disso fazer com que tudo ao nosso redor fique mais pesado e mais difícil, ou a gente tem a opção de ver as melhores coisas, de ver as coisas boas, né? Eu não tô tentando usar aquela positividade tóxica, né? De, tá tudo pandemia, um monte de gente morrendo, mas vamos tirar as coisas boas da pandemia. Não, não tô falando isso. Mas eu acho que a gente tem sim que conseguir olhar para aquilo que Deus fez na nossa vida, faz na nossa vida, as bênçãos que Ele derrama, porque Ele com certeza derrama bênção sobre a sua vida. Mesmo se a situação, mesmo se o momento não estiver agradável, não estiver favorável, mesmo se você estiver passando por uma provação, você pode ter certeza que Deus continua te abençoando. E você tem com certeza inúmeras histórias de bênçãos, de coisas que Deus fez maravilhosas na sua vida. Então, que hoje a gente possa parar e prestar atenção no que a gente fala. Pensar antes de falar, em como falar. Né? A palavra branda é a que alivia o furor. Então, que a gente possa ter essa mansidão e esse cuidado com a nossa boca, né? Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente digita. Porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer através de nós, através das nossas palavras. E a gente pode ser usado, assim, para dar frutos. Que hoje seja uma noite de reflexão e de transformação. Amém? Eu vou orar pra gente finalizar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida e a de todo mundo que tá aqui assistindo. Deus, nós nem sempre acertamos. Muitas vezes a gente fala a coisa errada, na hora errada, pra uma pessoa que vai ficar chateada. A gente erra muito, a gente tropeça muito. Nós somos falhos mesmo. Mas nós queremos mudar. Nós entregamos para o Senhor o nosso coração e pedimos para o Senhor nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, para que a partir disso nós possamos ser pessoas que têm palavras de bênção e não de maldição, palavras de gratidão, de esperança, de amor, de empatia, que nós possamos ser como o Senhor foi aqui na terra, que nós possamos ter sempre esse exemplo maravilhoso do Senhor, para que nós possamos fazer igual, para que nós possamos alcançar vidas. Nos usa, que nós sejamos ferramentas nas suas mãos, que as nossas palavras sejam ferramentas nas suas mãos. Em nome de Jesus.
eu te entrego a vida de cada um aqui e peço que o Senhor venha falar nos nossos corações durante todo o tempo. Não só durante a pregação que já foi, mas também depois. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês e até o culto de domingo. Amém?